Você deve saber que eu gosto bastante de jogos de terror. É praticamente o único gênero de jogos que eu trouxe aqui pro canal, e com certeza é o meu favorito. Mas existe outro gênero que eu gosto imensamente, e são jogos de tiro, principalmente os FPS. Como alguém que cresceu jogando Call of Duty, Black Ops e Black Ops 2 na casa de amigos, a ação frenética e a quantidade de balas voando a cada segundo sempre foram muito gostosinhos pra mim. Então, pelo meu gosto, juntar as duas coisas parece ser uma opção maravilhosa. E assim, entre o gênero de survival horror, mais especificamente os jogos de survival horror em primeira pessoa, que se tornaram populares nos anos recentes, e você estaria certo. Mas tem um detalhe que me pega um pouco, que a maioria desses jogos survival horror acabam se perdendo e jogando fora toda a atmosfera e a construção de tensão quanto mais o jogo avança. Às vezes por uma falta de balanceamento nas armas, ou até mesmo por munição demais ou inimigos até demais. A maioria dos jogos de survival horror acabam se tornando jogos de ação, em boa parte genéricos, quanto mais o tempo passa. Mas, e se eu falasse que existe um jogo de tiro, um FPS, que não importa quanto tempo se passe, ele sempre será tenso e aterrorizante? Bom, acredite ou não, esse jogo é Ready or Not. Ready or Not é um jogo de tiro tático em primeira pessoa, onde você joga como um membro da SWAT, encarregado de cuidar de missões muito perigosas numa cidade fictícia chamada Los Sueños. Por ser um jogo de tiro tático, ele não é frenético como Call of Duty ou outros jogos do tipo, e ele se concentra mais no realismo e na cautela e precauções que você deve tomar enquanto avança pelo jogo. O seu objetivo não é matar as pessoas, inclusive, bem ao contrário. O ideal é você capturar todos os suspeitos com vida, apesar de às vezes parecer uma missão impossível. No jogo você explora fases, cada uma com uma história diferente, e não desde terroristas tentando plantar bombas em uma escola, até um assalto com várias vítimas em um posto de gasolina. E para cada missão você tem objetivos, reféns que precisam ser isolados e resgatados, e ameaças que precisam ser neutralizadas. No jogo você pode montar os seus equipamentos, desde seu colete, quanto de armadura você está levando, suas armas principais, secundárias e até mesmo os dispositivos que vão lhe ajudar em suas missões, como escudo balístico, arietes, tasers, granadas de gás lacrimogênio e muito mais. E bom, a princípio ele pode parecer apenas um simples jogo de tiro, e não tem nada de assustador ou aterrorizante nele. Mas eu vou lhe provar nesse vídeo que é justamente o contrário, e como esse jogo pode causar medo genuíno e tensão constante que você esperaria de um jogo de terror, mas não deste aqui, além de ser extremamente perturbador. E bom, o primeiro passo para explicar o porquê é falar sobre atmosfera. A atmosfera nos jogos, sendo no sentido literário e artístico, se refere ao tom geral de humor e emoção que o artista cria dentro de uma obra e que envolve a pessoa que está experimentando no cenário e na narrativa, e influencia a sua experiência emocional e psicológica com a obra em questão. Nos jogos, por exemplo, a atmosfera consegue marcar e fazer a experiência ser inesquecível ou simplesmente desagradável. Você quer um exemplo? Vamos pegar jogos opostos para falar. Começando com um jogo recentemente lançado, o Esquadrão Suicida. Você pega esse jogo e, por exemplo, ele deveria ter uma atmosfera fascinante. Se passa na Metrópolis, no meio de uma invasão alienígena e simplesmente as maiores ameaças do mundo sendo os seus próprios guardiões. Isso teria potencial para ser simplesmente incrível. Mas em vez disso, eles apenas enchem o jogo de piada sem graça, uma cidade genérica e completamente sem vida, vazia, e uma ameaça que é bem duvidosa e perde muito a credibilidade do mundo. Além de várias transações com dinheiro real que você pode fazer por itens e ou cosméticos e coisas do tipo, e juntando tudo isso você tem apenas um jogo genérico e vazio, que não te deixa imerso, pois não consegue criar um universo que parece real e que te prende nele do começo ao fim, sendo esse um ponto muito fraco
e uma oportunidade grande que eles perderam. E aí você vai para o outro lado, você tem jogos como Cyberpunk, com uma atmosfera tão grande que é basicamente impossível deixar de se sentir imerso nessa atmosfera que o mundo consegue te passar. Apesar do jogo ter lançado com vários problemas, hoje em dia ele é um jogo incrível e o seu design de mundo e a ambientação que ele consegue trazer é simplesmente impecável, desde o design da cidade, os lugares bem demarcados com áreas pobres que você pode ir e ver realmente diferenças entre as outras partes da cidade, desde gangues exclusivas ou NPCs que só aparecem lá. A cidade parece viva. E eu perdi a conta de quantas vezes eu simplesmente peguei a moto e saí por aí, em primeira pessoa, pilotando pelas noites chuvosas de Night City. E bom, na mesma lógica, nós temos Ready or Not, que possui uma atmosfera incrível, composta pela fusão do design de som, o design do mundo, e a direção de arte e o storytelling visual que é usado para transmitir emoções enquanto você joga e descobre cada vez mais coisas que você não deveria. A começar pelo design de som, que é simplesmente impecável no jogo. Ele dá uma aula de como fazer isso. Inclusive, poderia ser estudado por pessoas que têm interesse em design de som e querem ter mais experiências sobre isso. Lembra que eu falei que o jogo prioriza que você resgate todo mundo vivo? Em um jogo de tiro, onde você idealmente não mata os bandidos, como você faria para não incentivar o jogador a usar armas de fogo? Talvez se colocasse um sistema de punição, onde para cada inimigo morto você perderia ponto. Talvez você reiniciasse o jogo do jogador caso ele saísse do controle e fizesse muitos assassinatos. Mas o Ready or Not consegue fazer tudo isso de maneira ainda mais simples, fazendo com que os tiros sejam altos, chocantes e desconfortáveis para você. Isso mesmo. O simples ato de você atirar no jogo é muito alto e consegue até mesmo incomodar os seus ouvidos, caso você não esteja preparado. O impacto dos tiros é muito real e até mesmo a reverberação e o choque do tiro que você disparou dependem do local onde você está e vão mudando para cada sala que você entra. Por exemplo, se você estiver em um lugar aberto e você atirar, o som vai se dissipar rapidamente. Inclusive fica confuso de você perceber de onde estão vindo tiros de áreas abertas, porque o som não te ajuda a detectar de onde estão vindo as balas. Mas se você estiver em um lugar fechado, o som dos tiros vai reverberar pelos corredores, e inclusive você pode até ouvir e descobrir de onde os tiros estão vindo, basicamente pelo som chegar em você. Algumas missões você vai estar isolado, onde o único som audível vão ser ruídos, alarmes, e nos corredores, enquanto seu coração bate forte, os civis chorando por suas vidas, até mesmo os murmúrios entre os terroristas que estão planejando seu próximo movimento. Tudo isso é feito de maneira bem sutil e você se sente imerso no jogo devido a esses detalhes. As falas em si não são das melhores, principalmente as falas da polícia não são tão boas assim, mas você pode instalar mods que mudam elas e dão mais variedade. Isso não quebra a imersão do jogo, e o que realmente contribui para a atmosfera do jogo também é a sua trilha sonora. Ela é discreta na maior parte do tempo e nem toca em algumas fases. Ela sempre está lá, esperando o momento certo para começar e sair. Enquanto você está explorando a área da missão, o silêncio vai predominar e raramente você vai ter músicas. Porém, quando você finalmente entra em ação, aí a música começa. Suspect secured. Talk reporting. Great work, entry team. Keep it up. Ai, quão boa ela é. Ela é incrivelmente bonita e encaixa perfeitamente com cada fase, com cada troca de tiros, e eu tenho certeza, inclusive uma informação aí bônus pra vocês, que ela foi inspirada pelas músicas de Cristóbal de Tapia Vir. Esse que foi o músico responsável pela trilha sonora da série Utopia. Yeah, it's me. Things have gone a bit awry. Yeah, just one. I dealt with it. Well, we could say suicide, but
que é uma série inglesa relativamente antiga, mas que é impecável nesse sentido. Uma trilha sonora muito memorável e que se encaixa perfeitamente com a temática do jogo, e é possível notar as inspirações presentes aqui. Além do design de som, o gráfico do jogo também tem a mesma temática de ser muito atmosférico e realista. Os gráficos que ele tem enfatizam os horrores que acontecem dentro do jogo, com a iluminação tendo um destaque principal. Os reflexos do jogo são dinâmicos, refletindo em você, na mesa, você tem luz nos cartuchos de bala utilizados. A iluminação do jogo é tão perfeita que nem mesmo existe um controle de brilho nele, sendo feita basicamente pela luz do ambiente. E isso é muito importante, pois dependendo das fases, o seu equipamento pode exigir mudanças drásticas e até mesmo afetar como você joga a missão. Em algumas missões, por exemplo, você invade casas à noite e com tudo desligado e no escuro, é muito difícil você conseguir lidar sem ter lanternas ou óculos de visão noturna. Em outras fases, como por exemplo a boate, a iluminação é totalmente composta pelos LEDs azuis e rosa que englobam todo o lugar. As luzes são brilhantes, mas elas não iluminam direito. Elas tornam basicamente tudo difícil de ver e são muito fortes, exigindo novamente equipamentos. E isso também afeta não só o seu personagem, como os inimigos. Por exemplo, se você usar as lanternas, a IA pode detectar e reagir a isso, esperando você passar ou simplesmente falando para os outros inimigos a sua posição, o que pode ser uma diferença brutal entre você viver ou morrer em missão, que também é um dos pontos que fazem esse jogo ser aterrorizante. Não importa quão bem você esteja equipado nesse jogo, não importa qual seja o grau da sua armadura, não importa se você está com um colete mais pesado, com as melhores placas de munição de armadura, um erro é suficiente para você morrer todas as vezes. Sempre que você vai em uma missão, a qualquer momento, a qualquer erro que você cometer, você pode morrer. O jogo enfatiza isso de maneira brutal, fazendo você ficar com medo de avançar. O jogo é capaz de te deixar tenso do começo ao fim, pois você nunca sabe quando que você vai virar a esquina e você terá que lidar com um novo inimigo que pode acabar te matando mesmo que você consiga atingi-lo. Afinal, os inimigos têm vários equipamentos, podem estar de colete à prova de balas assim como você, e eles são bem resistentes. Inclusive, não é incomum você jogar e você ficar com seu coração quase saindo pela boca, porque você não sabe quantos inimigos ainda restam, onde eles estão, se é seguro você entrar em uma nova sala, ou se algum deles está em patrulha e vai vir pelo caminho que você abriu e flanquear você pelas costas, causando a sua morte. Você pode ficar um expert em combate tático nesse jogo, e mesmo assim, você ainda corre o risco de cometer algum erro e morrer tomando susto. E essa parte do horror do jogo é muito parecida com jogos de survival horror no geral. Veja bem, você tem um clima tenso, com inimigos desconhecidos que podem ter vários tipos de arma, que podem lhe espreitar e lhe matar facilmente, e mesmo que você possa lutar contra eles, você ainda não tem a certeza se vai sair vivo ou não. Além disso, quando você toma um tiro pelas costas e não tem tempo de se virar, você vai tomar um susto. Ou quando você toma uma bala perdida que você nem viu de onde veio, você também vai tomar um susto. Então, o que definiria um jogo de terror ou não? Seria a tensão? Seria a atmosfera? Seria tomar um susto? Seriam inimigos bizarros que podem lhe assustar ou não? Bom, Ready or Not tem todos esses aspectos. Inclusive, jogando em live esse jogo, tivemos muitos momentos de tensão e sustos tomados, mais até mesmo do que alguns jogos de terror que a gente jogou nesse mesmo dia em live. Tudo isso porque a atmosfera dele é consistente, o perigo é sempre presente, e até mesmo os reféns podem representar perigo para você. Imagina a situação: você invade a casa, você manda uma pessoa armada soltar sua arma, ela solta, e quando você vai apreendê-la, você é surpreendido com ela tirando uma arma secundária de suas costas e atirando em você repetidas vezes. Isso é só um dos exemplos de coisas que podem acontecer e das várias situações que você pode ser colocado. Esse jogo tem um foco muito grande na IA dos inimigos e inclusive das vítimas, que nem sempre vão cooperar com você, e algumas até mesmo vão reclamar e simplesmente não te obedecer, o que vai exigir que você intimide as vítimas para poder mantê-las seguras. E bom, com a tensão e os sustos e a atmosfera de terror que o jogo consegue trazer, existe algo a mais que eu gostaria de conversar sobre o porquê esse jogo é profundamente perturbador.
Então, o que faria esse jogo ser perturbador? Bom, lembra que eu falei sobre o storytelling e a narrativa da construção do mundo deles serem muito bizarras? Bom, cada missão que você vai, existe uma história, um motivo, alguma ocorrência, geralmente algum atirador ou terrorista instalou uma bomba em algum lugar, ou você invade lugares suspeitos de conterem atividades ilegais e criminosas, mas existe uma missão específica que consegue passar dos limites em quão bizarra ela consegue ser. Essa é de longe a mais bizarra e perturbadora missão do jogo, e não é para os fracos. A missão Vale das Bonecas, e bom, a missão consiste em invadir a mansão de um produtor de filmes adultos chamado Amos Vol. O motivo? Ele é suspeito de lucrar dinheiro e vender pornografia. E bom, a missão ocorre durante o aniversário de 18 anos da sua filha, e os inimigos que você enfrenta, na verdade, são seguranças da mansão do Sr. Vol. Como mencionei, ele e sua mulher trabalharam em vários filmes eróticos e colecionam vários prêmios que você pode ver durante o mapa, inclusive alguns deles bem suspeitos. E bom, a missão em si é bem tranquila comparado com o resto do jogo, pois você apenas invade o terreno da mansão, e os 2 primeiros andares, em plena luz do dia, não parecem conter nada demais, além de coisas adultas que podem até ser engraçado se o seu humor tiver a característica de ser da 5ª série. Os seguranças não hesitam em atirar em você, mas alguns deles se rendem facilmente. E bom, enquanto você explora a casa do Sr. Val, você até mesmo encontra a esposa dele e a leva sob custódia. Você eventualmente chegará no escritório e lá você vai aprender o notebook do Sr. Val, embora ele ainda não esteja lá. Explorando a casa, você vai ver várias pinturas sugestivas e troféus espalhados pela casa, assim como vários posters de filmes que fizeram sucesso na carreira deles. E bom, chegando nas partes mais baixas, você provavelmente vai encontrar um cinema privado onde o Sr. Vol estará assistindo alguns filmes junto com alguns convidados. E depois de prender ele, você terá acesso à área externa da piscina, com várias barracas, um bar e um DJ, e todo o resto que você esperaria de uma festa. Os convidados agora levados sob custódia e os seguranças já detidos também e neutralizados. Aparentemente, uma missão bem sucedida. Você já prendeu o Sr. Vol, a sua mulher, e não teria mais nada para fazer aqui, né? Nenhum motivo para essa missão ser assustadora. Bom, existe um pequeno detalhe, inclusive pode passar despercebido. Seguindo pela área da piscina, você pode chegar em uma porta trancada no que seria o porão da casa. Você se prepara a princípio para invadi-lo, pronto sempre para alguma nova ameaça. Mas quanto mais você avança, mais pavoroso começa a ficar e mais confusa e perturbadora a situação fica. Você encontra várias salas com conteúdos aterrorizantes. Um quarto de uma criança com ursinhos, uma câmera configurada pronta para filmar. Uma sala vermelha com imagens extremamente perturbadoras, das quais nem é possível mostrar tudo aqui, e avançando e chegando até o final, você encontra uma última sala. Espalhada em várias paredes, tem um mural para o Sr. Vol, escrevendo a filha do Sr. Vol de maneiras que eu não acho que ninguém deveria fazer. E nesse momento tudo começa a fazer um pouco mais sentido, pois na própria casa, no próprio quarto da sua filha, existem fotos da família com o rosto do pai dela riscado. E quando você começa a ligar os pontos, é que as coisas ficam mais perturbadoras. É que tudo começa a fazer sentido. E bom, nesse quarto você pega o segundo HD, contendo provavelmente muitas informações e conteúdo ilegal, e você vai saindo. Mas não antes de ver uma última sala. Possivelmente passou despercebido por você, mas chegou a hora de ir lá. E bom, quando você abre a porta, é isso que você vê. Mano! 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 Velho! Bom, inclusive, essa reação que você está vendo foi a primeira vez que eu cheguei nessa sala e reagi em live dessa forma. Naquela sala, havia uns barris, possivelmente contendo as crianças, que não tinham mais uso para o voo, enterradas no chão e seladas em concreto para sempre. E bom, é claro, depois de descobrir essa sala, a minha reação só podia ser uma. Esse cara aqui, peraí, eu tenho uma ideia já.
Tenho uma ideia já, calma aí. Calma aí, já volto. Tu vai tomar um passeio aqui com a gente, pô. Pera aí. Suspect here need a medical attention. Tá vivo ainda. Resolvido. Talk to Element. Roger that. Medical assistance is standing by. Pra garantir. Seis vezes, família. Bom, mesmo falhando a missão, ou pelo menos um dos objetivos dela, eu ainda acredito que foi muito pouco. Mas o que torna essa missão ainda mais bizarra é você saber que, na vida real, casos assim já aconteceram. Inclusive, eu acredito que todas as missões do Ready or Not são baseadas em eventos que já ocorreram na nossa vida real. Esse caso em específico, das crianças dentro de barris, lembra um caso que aconteceu no Japão na década de 80. E só de lembrar disso, já me dá arrepios. Os mesmos arrepios que eu tive quando entrei naquela sala pela primeira vez. E é assim que Ready or Not é um jogo de tiro que consegue fazer você pensar duas vezes sobre a realidade, sobre o medo verdadeiro e sobre as perturbadoras cenas que você vai encontrar enquanto joga. Esta, na minha opinião, é a pior de todas. Mas também existem outras missões que também têm histórias perturbadoras ou intrigantes. Um outro caso é a missão Portadores da Vieira, onde você invade uma fazenda e acaba descobrindo várias coisas sombrias por lá. A princípio, a equipe é mandada pois um policial que se aproximou demais da propriedade foi baleado e, sem saber da ameaça que poderia existir ali, o seu esquadrão é enviado para descobrir o que estava acontecendo. Logo de cara, você tem as missões que são prender Elaine Raskin e Eve Nether. São duas mulheres que aparentemente são as donas do lugar. Elas promoveram esse lugar como um lugar seguro para as mulheres que não têm opção, além de sair das suas vidas passadas para se salvarem da miséria. E essa organização basicamente serviria de porto seguro para as mulheres. E bom, investigando a casa, você pode chegar pela garagem ou pela porta da frente, onde você vai notar vários símbolos esquisitos, uma versão um tanto distorcida do símbolo de Vênus, comumente associado a mulheres. Explorando mais a casa, você vai encontrar várias galerias com imagens e frases nas paredes que indicam que algo não está certo ali. Muito mais que um esconderijo para as mulheres, você começa a notar simbolismos, talvez até mesmo uma pitada de religião no meio. Todos os NPCs dessa missão são mulheres, sejam pacíficas que você pode tirar no meio do tiroteio ou armadas com coletes, escopetas e muito mais. Essa missão é extremamente difícil e se infiltrar tentando prender todas elas e não matando é bem complicado. Eventualmente você descobre o que está acontecendo ali quando você chega nessa sala. Símbolo, os homens. Hã? Rick Pinto Grande. Rick Pintudo. Visita o Clube Neon no centro. Gosta de fazer mão boba na pista de dança. Ego enorme. É fã de Boa Noite Cinderela. Ih! Abusou de incontáveis mulheres no clube. Drogou, abusou e bateu na Jess atrás do clube enquanto ela trabalhava lá. Anotação. Ele ainda... Jess. Culpa a Jess porque ela fez. Garanta que a gente leve... Não dá pra ver o resto. Dennis Noble. Embebedou uma mulher no bar. Abusou dela e bateu nela quando ela disse não. Abusou dela no seu caminhão atrás do bar. Tem um fetiche por mulheres em salto alto. Podemos usar isso pra baitar ele. E tem umas fotos ainda, mano. Caralho, elas são tipo uma justiceira, mano. Hã? A última vez. Aonde ele abusou da Jess. Tem mais gente aqui, velho. Aparentemente, as mulheres daquela fazenda estavam em atividades de vigilantismo, atraindo homens abusadores para matá-los ou alguma coisa do tipo. A informação ainda não se sabe, mas você entende o motivo e
começa a perceber o que diabos está acontecendo ali. Explorando ainda mais os outros prédios, uma torre do relógio, um porão onde você pode encontrar uma sala de tortura e uma pilha de roupas masculinas jogadas por lá. Além disso, a parte mais interessante da missão vem quando você descobre um caminho que leva para fora daquele lugar e leva aparentemente para uma capela, completa com vários bancos de igreja e uma das líderes daquele lugar ali. Explorando e se livrando das ameaças, você acaba encontrando essa cena, e se você não tinha percebido até agora, você acaba descobrindo que as portadoras da vieira são, na verdade, um culto misândrico também associado à bruxaria. Sim, você consegue encontrar vários altares, possivelmente utilizados em rituais, lugares para sacrifício e até mesmo uma grande estátua de sua deusa a ser louvada de maneira bem bonita, crescendo junto a uma árvore bastante antiga. E é claro, as vieiras. E bom, esses foram apenas 2 exemplos de como a história contada nas fases pode superar até mesmo os objetivos principais da missão. Além de prender as pessoas, você quer saber o que elas fizeram, o que está acontecendo de verdade ali, mesmo que o jogo não te obrigue. Ele não vai pegar na sua mão e simplesmente te dizer tudo o que está acontecendo. Você tem que explorar o mapa, encontrar os resquícios da história que foram deixados para você, juntar as peças, e você finalmente vai ter um retrato do que possivelmente aconteceu ali. E é por isso que esse jogo consegue se destacar muito na parte de história visual. Bom, então é hora de terminar nossa jornada explorando as profundezas escuras desse jogo. Eu acho que ele é incrível, extremamente bem feito, e a sua imersão é certamente o seu ponto mais forte. Você realmente se sente dentro do jogo, e isso não é tão facilmente quebrado. Bom, espero que eu tenha conseguido convencer você de que esse jogo é na verdade um jogo de terror disfarçado. Afinal, até mesmo a Steam considera ele tal. Outras coisas que são interessantes de mencionar é que o jogo tem vários mods, inclusive mapas da comunidade, alguns com a temática inclusive de horror, com lugares abandonados, terror liminal e outras coisas que podem tornar a sua experiência ainda mais assustadora. Esse tipo de vídeo não é tão comum aqui nesse canal, mas se você gostou, se inscreve, se não for inscrito, deixa o seu gostei para me ajudar e comenta aí embaixo o que você achou. Eu sou o Abismado do Conto do Abismo e vou ficando por aqui. Fico muito feliz se você acompanhar até o final e recomendo esse jogo caso você tenha interesse em jogá-lo. E caso você queira saber mais ou ver alguém jogando, eu basicamente fiz várias streams dele, passando por várias missões em live na última semana. Na frente, seus putos! Sai do meio! Run and gun operation. Filho da puta! O filho... Então dá uma conferida no meu canal, na parte do ao vivo, e você vai encontrar algumas coisas interessantes. Mas é isso, muito obrigado pelo apoio, e nós nos veremos no próximo vídeo. Até mais!